Oi pessoal, vou com vocês, vim de volta ao meu canal, meu nome é Priscila Sanches e aqui nesse canal você vai encontrar bastante sobre intercâmbio, sobre morar fora. Eu já morei nos Estados Unidos como au pair, hoje em dia eu moro aqui no Canadá, faço faculdade aqui. Então se você gosta de ouvir sobre esse assunto, mas de uma forma mais despojada, menos engessada, você tá no lugar certo, que aqui a gente é meio povão, entendeu? Inclusive esse é o tema do vídeo de hoje, né, que eu vou responder algumas das perguntas que vocês mandaram lá no meu Instagram. Então se você quer saber um pouco mais sobre minha vida nessa fase agora, né, que eu tô no meu segundo ano de faculdade aqui no Canadá, é só me seguir lá no Instagram que eu falo bastante disso lá nos stories diariamente. Mas hoje eu vou responder as perguntas que vocês mandaram lá na minha caixinha, né, que eu falei pra vocês que ia fazer um vídeo mais despojado, menos roteirizado, pra falar um pouco sobre essa minha experiência e responder as coisas que vocês têm mais curiosidade. Então eu espero que vocês gostem. Se você foi uma das pessoas que mandou pergunta e eu não respondi aqui, pode ser que eu não saiba a resposta dessa pergunta, então eu não vou te passar a informação errada, ou eu vou guardar essa pergunta para um próximo vídeo, ou eu vou responder nos stories ainda. Então fica ligado, vai lá me acompanhar. Vocês mandaram várias perguntas interessantes, então vamos embora pro vídeo. Eu vou me sentar um pouquinho aqui pro lado pra eu colocar a perguntinha de vocês aqui do lado, beleza? Então vamos agora, a primeira pergunta que mandou foi a Maria Leão. Maria, obrigada pela sua pergunta. Ela perguntou: qual sai mais barato ou menos burocrático? Tentar a faculdade ou fazer o caregiver? Então, Maria, essa pergunta é um pouco complexa. Eu acredito que a forma mais barata de imigrar seja através do caregiver. No entanto, eu acho o processo mais burocrático, porque você já tem que ter uma faculdade, você tem que ter vários pré-requisitos, né, pra conseguir. Eu sei que na faculdade tem esses pré-requisitos também, mas o processo é menos burocrático. Por exemplo, para você ser caregiver, você precisa aprovar fundos, você precisa ter um empregador, você precisa ter terminado uma faculdade, né, ter um diploma, enfim, uma série de requisitos, enquanto a pessoa que tá vindo para estudar, ela só precisa ter terminado o ensino médio e falar um pouco de inglês. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito o processo de caregiver, que daí você já chega já com sua residência permanente encaminhada, né? E assim que você terminar o seu processo para virar residente, você aplica para uma faculdade, porque daí então você vai estar pagando o mesmo valor de uma pessoa local, de alguém que mora aqui. Mas eu sei que é uma escolha muito pessoal, então eu só estou dando minha opinião. E enfim, a minha resposta é o mais barato, eu acredito que seja o caregiver. Não estou falando que é barato, mas é mais barato que fazer faculdade, acredito eu. Também depende da faculdade, então é uma pergunta que tem várias formas, vários ângulos de olhar, mas no geral eu acredito que o caregiver acaba sendo mais barato para imigrar, no entanto, mais burocrático. Beleza? Respondeu a sua pergunta? Espero que sim. Vamos para a próxima. A próxima pergunta que mandou foi a Sara. Vou ler. Vi que você postou sobre as universidades. Todas dão PGWP? Então, para quem não sabe o que é um programa que eles têm, é um visto, né, que te dá permissão de trabalho para quem acabou de se graduar no Canadá. Então, você vem para cá como estudante internacional e depois que você pegar a sua graduação, você tem essa opção de aplicar para esse visto. A pergunta dela é se todas as universidades são elegíveis para aplicar esse visto, e a resposta é não, infelizmente, mas a minha faculdade dá. Então, se você está pensando em vir para cá, para Montreal, fica aí a dica. E se você está pensando em aplicar para uma outra instituição, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você pode verificar se eles também estão nessa lista de faculdades que podem facilitar na obtenção desse visto. Beleza? Então, agora vamos para a próxima pergunta. A Bruna perguntou: quais as matérias preferidas até o momento? Eu gostei muito das matérias relacionadas ao meu curso, né? Porque não sei se vocês sabem aqui, acho que no Brasil assim também, você tem que fazer as matérias que são eletivas, né? Que não fazem parte da sua grade curricular, mas que são obrigatórias. Então eu tive Sound, eu tive Intermediate, tive Moving Images, e todas elas foram muito legais, mas a que eu mais gostei foi a matéria que eu escolhi para continuar agora no segundo ano de faculdade, né? Porque você tem que escolher uma dessas três, e eu acabei escolhendo Moving Images porque tem tudo a ver comigo, né, gente? Criação de conteúdo aqui no negócio. Nessa matéria em específico, a gente aprende técnicas de edição, como contar uma história, né, através de vídeo. A gente aprende bastante também sobre como a trilha sonora de um vídeo pode mudar a sensação que a mensagem está passando. Então a gente aprende muito isso na teoria, mas a gente também coloca bastante em prática. No semestre passado a gente pôde produzir acho que uns 5 vídeos diferentes sobre temas diferentes. Então assim, é muito a minha praia. Às vezes
vezes eu acho que as pessoas pensam que é só você ir lá, gravar e fazer os cortes, mas na verdade a música que tá no fundo, por exemplo, quando alguém tá contando uma história difícil, né, lá no Storytime, eu vejo que a pessoa faz várias pausas e geralmente quando a pessoa tá contando uma história, eu corto essas pausas, mas quando ela chega naquele clímax, né, que naquela coisa, na parte mais difícil, vocês podem perceber que os cortes, eles diminuem bastante, porque isso faz com que a pessoa que tá assistindo se conecte mais com a pessoa que tá contando a história. Então são coisas assim que a gente vai aprendendo, então eu tô muito animada aí pra ver o que eu vou aprender nesse ano, que eu vou poder aplicar aqui e mostrar pra vocês. Então fiquem ligadinhas, se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, mas sem dúvida foi a matéria que eu mais gostei até agora. Mas a outra pergunta que você fez é se o curso que eu tô fazendo é a mesma coisa de publicidade e propaganda, e eu acredito que não. Eu acho que publicidade e propaganda aqui seria mais marketing business, e no meu curso a pessoa de comunicação ela pode trabalhar nessa área de marketing e tudo mais, mas ela abrange muitas outras áreas, como eu te expliquei, sobre vídeo, edição, essas coisas, né? Tem bastante design também, a gente faz várias produções de fotografia, então é uma coisa mais artística, acredito eu. A gente também escreve muito. Eu imagino que vocês escrevam bastante também em marketing, não tô falando que vocês não fazem isso, mas eu acho que é um curso mais voltado para produção, para storytelling, e obviamente o meu curso ele tem outras áreas, né? Mas eu acho que essa é a área que eu vou entrar mais, que é de produção e tudo mais. Enfim, eu acho que é diferente. Acho que se você tá procurando publicidade e propaganda, aqui seria mais business e marketing mesmo. Então vamos para a próxima pergunta. Quem mandou essa pergunta foi a Vicky Matos. Vicky, obrigada pela sua pergunta. Como fazer uma carta de aceitação? Eu acredito que você estava falando que é aquela letter of intent, né? Que é na verdade é uma carta de intenção. Quais são as suas intenções, né? Entrando nesse curso? Acho que era isso que eu queria perguntar. Quando eu tava pesquisando sobre como fazer essa carta, a coisa que eu achei mais diferente é a estrutura dela, né? No Brasil, pelo menos, eu nunca vi nada parecido, né? A estrutura da carta era basicamente você fala uma coisa aleatória aí. No meu caso, eu falei de um computador que eu ganhei, né? De presente. E aí, usando esse computador como uma analogia da minha curiosidade, de como aguçou a minha curiosidade, eu falei da onde surgiu o meu interesse por tecnologia, edição de vídeo, fotografia, escrita e todas essas coisas. Inclusive, eu posso deixar aqui na descrição um link para vocês verem a minha carta, que eu acho que pode ajudar aí na hora de escrever, mas pesquisa bastante sobre como é a estrutura, né? Geralmente eles querem ver um clímax, quase que um plot twist, tipo, eles querem ser surpreendidos com a sua história. Então, às vezes você pega, sei lá, você vai falar da planta que sua mãe te deu quando você tinha 3 anos de idade, e aí você usa essa planta pra falar das coisas que você gosta, de alguma forma, tipo, eu só tô dando um exemplo, tá? Um exemplo bem aleatório. Você usa essa planta pra falar sobre a sua vida, sua infância, o que ela representa e como você faz esse comparativo com a sua vida. Enfim, tem vários vídeos na internet. Eu falei um pouco dessa carta também num vídeo onde eu expliquei sobre o meu processo, vou deixar aqui o link, mas eu posso também fazer um vídeo específico sobre ela, então se você quiser esse vídeo, já deixa aqui nos comentários que eu já me programo pra gravar, só pra você ter uma noção. Na minha carta eu falava que a primeira vez que eu tive contato com o computador, eu senti muita ansiedade, eu fiquei ali por horas olhando todos os ícones e abrindo todos os programas e tentando entender, porque foi realmente isso que aconteceu, tá? Não tava inventando não. Mas você pode fazer assim meio que uma fanfic também, contanto que os pontos principais sejam reais, dá pra você dar uma fantasiada, entendeu? Mas enfim, eu falei que eu fiquei ali horas olhando, e no final, quando eu tava chegando assim na parte onde eu queria falar do porquê que eu queria entrar na faculdade, eu falei que eu me senti aguçada, né, interessada da mesma forma que eu me senti quando eu vi aquele computador pela primeira vez, que aquela experiência me trazia tanta ansiedade, né, tanta vontade de aprender, como a opção de fazer a universidade aqui. Então eles falam, nossa, essa garota, vamos chamar ela. Então essa carta é mesmo uma oportunidade pra você mostrar pra faculdade por que você merece essa vaga, entendeu? O que você tem que é pica, que é diferencial do resto do mundo. Mas enfim, eu espero que minha resposta tenha ajudado. Se ficou confuso, pode deixar aí na descrição. Vamos pra próxima pergunta então. A Nai Cristina perguntou, Pri, eles pedem um bom score no IELTS? E seria em inglês ou francês? Não sei se você tá perguntando da minha faculdade ou nas faculdades no geral, então eu vou responder da minha, tá? Na minha faculdade é inglês, porque a faculdade em si é em inglês, apesar de ter cursos de francês dentro da faculdade, a língua oficial da faculdade é o inglês, então eles vão pedir inglês. E a nota que eles pedem varia, né? Eu até fiz uma pequena pesquisa aqui pra te responder, pra você já meio que saber o que te espera. Na minha faculdade existem 3 categorias, que seria a direta concurso como um pré-requisito, e a parcial, que é a pessoa que ela realmente só vai conseguir ter o diploma se ela passar naquele curso de inglês ali que eles estão colocando como pré-requisito pra pessoa
pessoa concluir a faculdade. E aí as notas, né? Pra você entrar direto, sem ter que fazer curso nenhum, no IELTS você precisa ter 7 ou mais, e nenhuma das habilidades pode ser menor que 5,5. Então, escrita tem que ser 5,5 no mínimo, fala, a escuta e... a escrita, fala, a escuta... Gente, a escrita, a fala, a escuta... Gente, escrita, fala... E a leitura, meu Deus! Gente, esqueci total, tá vendo? Pior nota foi essa mesmo, a de leitura, mas tudo bem, faz parte. Não gosto muito de como chegar em ler, não, confesso. Pra pessoa que tá fazendo comunicação, não é uma qualidade muito boa de se ter, que é a preguiça de ler, né? Mas é um requisito que eles vão pedir aí pra você, então só pra você saber. Aí, pra você passar direto, só que tendo que fazer o curso de inglês durante a sua graduação, seria 6 ou 6,5 o mínimo, e não pode ter nenhum componente, né, da fala, escrita, leitura e tudo mais que eu falei, menos que 5,5 também. Mas no meu caso, eu preferi fazer o TOEFL, que eu achava a estrutura melhor para eu estudar. Então, uma dica aí que eu dou pra vocês também, dá uma estudada na estrutura da prova, que às vezes você vai pensando em fazer o IELTS e aí você descobre que o TOEFL seria muito mais fácil para você, ou vice-versa. E uma dica que eu vou dar aqui também, eles começaram a aceitar provas feitas pelo Duolingo. Eu não sei se a pronúncia é essa, Duolingo, mas eu sei que eles aceitam notas do Duolingo, e eu sei que é muito mais barato que a IELTS e muito mais barato que o TOEFL, e acredito que eles começaram a fazer isso por causa do coronavírus, porque acho que, se eu não me engano, você pode fazer em casa. Corrijam-me se eu estiver errada. Mas enfim, só pra vocês saberem que agora a Concorde aceita também teste do Duolingo. E no meu caso também, caso vocês tenham curiosidade, eu passei direto, porque eu estudei muito pra minha prova, então eu não precisava fazer inglês, e ainda faço, porque realmente vai fazer muita diferença se sentir seguro no idioma, tanto na hora de escrever quanto na hora de falar na frente da turma e tudo mais. No início eu tive muita dificuldade, eu tinha muita vergonha, eu me sentia muito insegura mesmo já falando fluentemente. Mas eu sei que é uma coisa meio da minha cabeça também, sabe? Mas, enfim, por isso que hoje em dia eu faço inglês, mesmo tendo inglês bom, eu continuo fazendo curso pra eu continuar, né, melhorando essas habilidades e, enfim, me sentir segura, 100% segura, né? Próxima pergunta. Quem mandou foi a Ana. Ana, obrigada por ter mandado sua pergunta. Ela falou: finalizar o caregiver e depois aplicar pro college é uma boa? Eu acho uma ótima. Se eu pudesse ter feito isso, eu teria feito. É que minha história, como eu falei, se você não conhece a minha história, como é que eu vim parar aqui no Canadá, também vou deixar um vídeo aqui pra você assistir. Mas se eu tivesse tido a oportunidade de ter feito o caregiver antes de eu entrar na faculdade, eu super teria feito, porque você já chega aqui empregado, tendo seu saláriozinho, tudo certinho, pode viajar, ter uma vida normal, tá trabalhando tudo regulamentado pelo governo, e depois, quando você concluir, você pega a residência permanente, e daí você paga o mesmo valor dos canadenses, né, das residências permanentes. Então, vale muito a pena, porque a diferença de preço, assim, entre estudante internacional e a residente é muito grande, dependendo da faculdade. Tem umas que não é tanto, mas na minha, por exemplo, é um absurdo a diferença. Como eu falei, obviamente varia de curso para curso, mas é uma diferença bem grande. Fora que os residentes também têm vários programas do governo, né, pra pessoa continuar estudando. No meu caso, hoje em dia eu pago 0 de faculdade, tipo, eles me ajudam com tudo pra eu não ter que ficar me matando, trabalhando e não focar na minha faculdade. Então eles me ajudam financeiramente até eu terminar a faculdade, gente. Então vale muito a pena. Se você tiver com isso na cabeça já, vai se programando, faça mesmo. Eu super recomendo real, assim, porque eu acho que é um caminho muito bom. Inclusive, se você tem interesse em fazer o caregiver, você tá assistindo esse vídeo, você tá ouvindo disso agora, também tem 2 vídeos, vou deixar também aqui no card pra vocês assistirem. Mas lá eu explico sobre todos os pré-requisitos, então acho que vale super a pena pra quem tem interesse de migrar pro Canadá, já foi au pair, tem essa vontade de vir pra cá e não sabe muito bem como. E no mais, sendo bem sincerona aqui, eu acho que se eu tivesse todos os pré-requisitos pra aplicar, em vez de eu ter feito 2 anos como au pair, eu teria feito 1 ano como au pair pra melhorar meu inglês, pra pegar mais experiência, e já teria metido o louco e aplicado pro caregiver, porque daí você já pega a sua residência no fim do caregiver e você tá livre pra fazer o que você quiser. Eu sou suspeita pra falar, né, porque eu amo esse país, mas eu acho que vale muito a pena sim. Próxima pergunta é facinho, é o Galhardi. Eu vou colocar o usuário aqui dele na tela, tá, moça? Eu não sei falar o seu usuário. Então, esse moço aqui perguntou se na faculdade tem armário, né, pra gente guardar as coisas igual nos filmes americanos. Sim, tem, é real.
Só que tem um detalhe, na minha faculdade você tem que pagar pra usar. Então não é todo mundo que tem, não tem o direito, não é por direito que é seu, mas sim existe, é real. Próxima pergunta é da Lana, ela perguntou se o processo de admissão é o mesmo para todos os cursos. Então, eu já falei sobre o processo de admissão mais profundamente em outro vídeo, eu vou deixar vários cards aqui pra vocês, que vocês estão me perguntando coisas que eu já fiz, que eu já respondi, tá? Mas o processo é sim diferente, não só de faculdade para faculdade, mas de curso para curso também. Então, por exemplo, se você está tentando entrar na Concórdia em matemática ou física, os seus pré-requisitos vão ser voltados para essas matérias. Você tem que ter um mínimo de nota para conseguir entrar. Agora, no meu curso, né, que era comunicação, que é uma coisa mais artística, eles pediram um portfólio. Então, a pessoa de física, ela não tem que fazer um portfólio, ela tem que mostrar ali no papel que ela manja de exatas, entendeu? Cada curso vai ter o seu pré-requisito, então é sempre bom ficar bem atento a isso, né? Porque você, às vezes, tá aplicando para 2, 3 cursos diferentes e cada um tem um pré-requisito diferente, aí você não olha e acaba perdendo a chance de entrar. Então, muita atenção a isso, processos meio chatinho de application, mas geralmente nos sites é tudo bem explicadinho, então é só olhar no site que eles explicam tudo certinho para vocês. Então, vamos para a próxima pergunta. A Jenny perguntou se tinha muito estrangeiro. Gente, as matérias, elas são muito aleatórias, tem gente de todos os anos. Tipo, na minha sala tem gente que tá no último ano, tem gente que tá no primeiro ano, porque aqui a forma como a gente faz as agendas, né, de matérias e tudo mais, é bem diferente do Brasil. Então tem gente que tá fazendo matéria do meu primeiro ano como eletivo e tá pra se formar. Nas salas, assim, geralmente é bem variado. Por exemplo, eu fiz marketing, uma matéria como eletiva, e nessa sala tinha, assim, umas 200 pessoas, era muita gente. E dessas 200 pessoas, eu acho que, sei lá, 40% era imigrante. Já nos meus cursos que são requisitos para se formar, né, e no primeiro ano, geralmente eles dão preferência para os alunos de primeiro ano desses cursos. Nessa sala em específico, eu tinha, sei lá, eu e mais uns 3 de fora. Tinha menina do México, tinha outra brasileira, sei lá, tinha umas 4 pessoas de alguns lugares. Acho que tinha menina da França também. Por que eu tô falando isso? É porque varia muito de sala para sala. Eu acho que dentro da universidade, de modo geral, será que no Google tem essa informação? Deixa eu olhar aqui para você agora. Se você colocar a pergunta lá no Google em inglês, quantos alunos internacionais tem na Concórdia, eles estão falando que de todos os alunos, 21% é internacional. Então é um número bem grande. De 46 mil alunos, 10 mil são internacionais, 32 mil são pessoas que estão no Quebec, né, residentes daqui, e 4 mil pessoas de fora da província. Ou seja, né, é bastante gente. Nossa, comparado com o Brasil, né, acho que no Brasil é muito raro ter estudante internacional na sala. Não sei, comenta aqui embaixo, me fala se é uma coisa comum ou se é uma coisa não tão comum, porque eu realmente não sei. Então vamos agora para a próxima pergunta, que quem mandou foi a Larissa. Dá para pagar a faculdade com salário de 20 horas semanais? Larissa, uma pergunta ótima que tem várias respostas, né? Porque depende de onde você está estudando, porque os cursos vão variar o preço de faculdade para faculdade, depende também com o que você vai trabalhar, porque daí seu salário vai também variar. Mas eu fiz um vídeo falando como se sustentar, né? Na verdade, eu não sei se vocês sabem, tem uma playlist aqui no canal que é o Guia para Estudar no Canadá, que eu falo de todos esses pontos. Então eu super aconselho você dar uma olhada nesse vídeo em específico, eu vou deixar aqui no card aqui em cima, porque eu e um amigo meu, o Gui, que é estudante internacional e consegue se virar fazendo faculdade e pagando com esse dinheiro que ele ganha trabalhando aqui, ele explica mais ou menos como que foi isso pra ele dá várias dicas super legais, então eu super aconselho que você assista, que com certeza vai te dar uma luz aí pra mostrar que pra fazer faculdade aqui, pelo menos aqui em Montreal, aqui no Canadá, você não precisa ser rico, sabe? Você com muita força de vontade, sem preguiça de trabalhar, dá sim, dá pra sustentar, mas também depende da faculdade, né? Porque realmente tem faculdade aqui em Montreal que é bem mais cara que a Concórdia, que é onde eu faço. Então dá uma assistida no vídeo, eu tenho certeza que vai te ajudar sim. Vamos pra próxima pergunta. A Bru Guedes perguntou: os professores ajudam ou atrapalham? E ela falou que os dela só atrapalham. Dá pra ver que ela dá um certo ranço aí dos professores, mas graças a Deus, os professores que eu tive até agora foram muito bons, com exceção desse professor de marketing, que ele era um filho da mãe. Ele não ajudava, ele não respondia, quando ele respondia ele era super grosso. Então sempre que eu ia falar com ele, eu ia super com medo, super na defensiva, porque em vez de ele responder a pergunta, ele falava assim, tá na página tal. Coisa assim boba, que ele sabe a resposta que ele poderia responder, ele respondia de forma super grosseira. Então eu ficava super tipo assim, nossa professor, tô tentando aprender aqui, você tá me tratando mal. Mas tudo bem que eu entendo que ele tinha tipo 200 alunos na sala, metade desses alunos parecia que eles estavam cagando ali pra aula dele. E agora eu vou pra próxima pergunta. A Juliana perguntou: o seu curso tem algo a ver com relações públicas ou é mais voltado pra internet? Eu não entendi muito bem
mais voltado pra internet, mas tudo bem. O meu curso tem tudo a ver com relações públicas, inclusive tem faculdades aqui que nem a McGill, que esses dois cursos são juntos, né? O título do curso que eles têm lá é Public Relation and Communication Management, e é basicamente uma junção desses dois. Como eu falei, o meu, ele é mais voltado pra produção e tal, mas se eu quiser trabalhar na área de relações públicas, é muito comum que as pessoas formadas em comunicação também trabalhem nessas áreas aqui. Próxima pergunta. A Gi perguntou: no geral, quais são os empregos disponíveis no campus para os estudantes internacionais? É difícil? Então, Gi, eu particularmente, pelo que eu vi, pelo que eu conversei com outros estudantes, não é difícil de conseguir trabalho dentro do campus. Eles estão realmente sempre precisando de gente para fazer todo tipo de trabalho, desde servir na cafeteria ou atender telefone. Às vezes um professor tá precisando de um secretário para responder e-mail. Sempre tem alguma coisa. E de acordo com o site da imigração, eu fui lá pesquisar para responder a sua pergunta, eles falam que você pode trabalhar desde que você tenha permissão para trabalhar, né? Então você precisa provar que você é um estudante full-time para então receber essa autorização para poder trabalhar. E aí você pode trabalhar na faculdade, para alguma organização e até como freelance. Então tem vários tipos de trabalho que dá para você fazer. Geralmente na faculdade mesmo eles colocam vários anúncios assim nos murais ou também dentro do site da faculdade aparecem as opções. Obviamente isso também vai variar de faculdade para faculdade, mas na minha sempre tem. Vale muito a pena vocês darem uma procurada lá dentro do site da Concórdia, que com certeza vocês vão achar algumas das opções disponíveis, mas literalmente qualquer área, assim. E como eu falei, pelo que eu conversei, não é muito difícil não de conseguir. Então dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa legal. Então vamos para a próxima pergunta. A Brida perguntou: é necessário fazer entrevista, ter portfólio para entrar no seu curso? Sim, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu conto de todo o processo detalhadamente para entrar no meu curso em específico. Eu vou deixar o vídeo aqui em cima. No meu curso você tinha que fazer a Letter of Intent, que é a carta falando de você mesma. Aí depois você tinha que fazer uma redação, que foi um saco fazer essa redação, mas eu fiz a redação. Aí depois que eu passei nessa fase com a carta e com a redação, eles me chamaram para uma entrevista onde eu levaria um portfólio. Mas o que eu levei no portfólio, levei o story time, mostrei lá pra professora, ela achou maravilhosa a ideia. Eu lembro que a professora era uma documentarista, então ela achou muito pica a minha ideia. E a gente super bateu de cara, inclusive ela é uma das minhas professoras desse ano, então eu tô muito feliz porque ela é muito gente boa mesmo. E enfim, nesse vídeo eu explico tudo de forma detalhada, tô falando rapidinho aqui porque o vídeo já está longo, né? Mas também você sabe, se você tiver alguma dúvida específica, pode me chamar lá pelo Instagram. Então a próxima pergunta que mandou foi a K. As faculdades canadenses são mais abertas aos alunos imigrantes? Tem preconceito? Eu não tenho como falar isso, tipo, como uma verdade absoluta. Obviamente, cada situação é uma situação, cada pessoa vive uma história, mas a minha história, eu tive uma aceitação muito boa, né? Os alunos sempre me trataram muito bem. Eu acho que o Canadá, no geral, é um país que recebe os imigrantes de forma muito positiva, muito aberta, porque eles sabem também da importância dos imigrantes na economia do país, né? Eles realmente reconhecem isso. Se comparar com os Estados Unidos, eu nunca me senti bem-vinda, eu nunca me senti parte do país, eu nunca me senti, sei lá, eu sempre tive essa coisa de, nossa, é uma coisa de sentir mesmo, eu nunca me senti querida, eu não sei se essa é a palavra. E aqui eu realmente me sinto parte. Eu nunca vi nenhum ato de racismo, ou preconceito, ou xenofobia na minha frente, eu nunca, tipo, presenciei. Então, eu posso falar pela minha experiência, logo, graças a Deus, sempre foi muito positiva. Vamos para a próxima pergunta. A Thay perguntou: qual o nível de tolerância para os erros de inglês, nos trabalhos, nas provas? Precisa ser impecável? Então, tá, deixa eu contar uma coisa aqui que eu faço, tá? Eu vejo que muitas meninas na minha sala, tipo, tinha uma menina que ela era do México e tudo mais, ela meio que escondia, ela tinha vergonha de falar que ela não era de lá e tudo mais. E, gente, eu sou super assim, gente, olha, me perdoa meu inglês, eu sou do Brasil. Sempre tô falando isso na sala pros professores, eu sempre tô verbalizando que inglês é minha segunda língua, que não é minha língua materna. Se eu falar alguma coisa errada é por conta disso. E semestre passado essas foram as minhas notas. Então, assim, né? Se eu conseguir, a pessoa que foi pro au pair sem falar o verbo to be, teve essas notas aqui, minha filha, com certeza eles devem ser tolerantes, assim. Eu imagino que sejam, mas como eu falei, eu tô sempre verbalizando e eu sou chata. Eu sou aquelas alunas, assim, que fica no pé do professor, que manda 16 e-mails, que manda o trabalho feito antes da data e pede pro professor ler e dar feedback. Eu sou desse tipo de estudante porque, mano, se eu esperei tanto tempo pra fazer minha graduação, eu vou ser a mais pica da sala. Esse é o meu ponto de vista. Tipo, eu vou fazer o impossível pra eu me destacar. Então eu tenho certeza que todos os professores que eu tive até agora, eles vão sempre lembrar de mim como uma menina chata, aquela brasileira lá que não para de encher o saco, manda 26 e-mails por dia, mas
E eu acho que eles dão muita importância para as ideias, né? Então, os meus professores, quando eu ia conversar sobre isso, eles falam assim, não adianta nada você ter um inglês impecável se a sua ideia for uma bosta, se o que você tá falando não faz sentido. E você, apesar de ter alguns errinhos ali, de estrutura e tudo mais, a ideia que tá sendo passada faz sentido. Enfim, tem várias coisas que eles vão analisar e não só o inglês. E aí o conjunto da coisa toda te dá uma nota dessa. Então, pelo menos na minha faculdade, eu acredito que eles são tolerantes sim. E vamos para a última pergunta. Meu Deus, como eu falei hoje, vocês devem estar cansados de mim. Mas a última pergunta que mandou foi, imagino que seja na Lima, né? Se eu me sinto acolhida pelos alunos e pelos professores sendo imigrante. Então, gente, olha, o grupinho que eu fiz de amizade, eles são muito legais, mas preciso dizer que eu tô meio que no grupinho dos excluídos. Tem aquele grupinho, igual escola nos Estados Unidos, tem o grupinho das populares, tem o grupinho dos drogados. É exatamente assim, é bizarro. Então eu falo que eu tô no grupo dos excluídos, né? Mas na verdade eu acho que eu tô no grupo das pessoas mais maduras, porque é uma galera muito jovem, eu tô fazendo graduação, então é aquela galera que acabou de sair do high school, tipo, 19, 20, 21 anos. Eu entrei com 27, então minha cabeça, minhas ideias já não bate muito com aquela galerinha. Então as pessoas que eu fiz amizade são pessoas mais velhas que estão realmente fazendo a graduação, não porque o pai mandou, sei lá, estão fazendo porque querem fazer, porque precisam fazer, porque acham que é importante fazer. E eu, tipo assim, eu não tô julgando as pessoas que estão lá por outros motivos, eu acho super válido, eu acho que se eu pudesse voltar no tempo e ter feito quando eu tinha a idade deles, eu teria feito também, porque eu acho que a faculdade é uma puta experiência pra você viver intensamente, conhecer gente, beijar na boca, fazer festa, tudo isso. Mas que nem, eu não fui em nenhuma festa no passado da faculdade, tipo, e a galera lá, na cara. Resumindo, pelas pessoas que eu fiz amizade, eu me sinto muito acolhida, muito querida, e pelos professores, porque eu sou meio nerd. Então, como eu falei, né, eu mostro sempre que eu tô com muito interesse, eu presto atenção nas aulas, eu tento demonstrar ao máximo que eu tô ali por um objetivo, que meu objetivo é ter meu diploma, velho, ser a mais pica no que eu faço. Mas pelos outros alunos, né, que são os populares, eu não... sinceramente, eu não me sinto muito acolhida, não. Mas cada experiência é diferente, essa foi a minha experiência. Se vocês quiserem saber mais, já sabem, vão lá no meu Instagram, eu conto bastante sobre a minha rotina, tô sempre fazendo stories. E também, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso fazer mais. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas eu sei que muita gente assiste meu canal lavando louça, então eu espero que vocês gostem. Vocês que estão aí, assistem, sempre comentam aqui, faz vídeo longo, que eu gosto de assistir enquanto eu tô lavando louça, limpando a casa, esse vídeo é pra vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário, deixar meus biscoitos aí nos comentários. A gente vai se falando. Um beijo e até a próxima. Tchau!